Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela escolha, pela confiança. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Sim, né, Mirtes? Que bom que você está aí, porque nós gostamos de estar aqui, né? Sempre um prazer para a gente. Tem assuntos novos, tem assuntos, às vezes, já que a gente volta a falar sobre ele, né? Mas hoje é um assunto bem interessante, né, Mirtes? Hoje nós vamos falar sobre a construção de uma mentalidade espiritual, né? Porque a gente tem falado outras vezes sobre a nossa mente aqui, né? Isso. Trabalhamos já bastante sobre as nossas emoções, Emoções, a mente e a nossa mentalidade natural. Nós vivemos nessa terra, nós vivemos nesse mundo com uma construção mental do sim, mundo. Sim, né? E ao longo da nossa vida, conforme as fases que vamos vivendo, essa mente vai se adaptando, vai se transformando, porque conforme a gente precisa, a gente tem que se adaptar, Sim, né? Vai trazendo as coisas. E existe, por exemplo, hoje, uma preocupação muito grande do mundo secular, de todo mundo, é uma preocupação com a nossa saúde mental, para ver como chegou uma época, uma coisa impensável, talvez, para os nossos avós, que um dia o planeta iria estar preocupado com saúde mental. Né? É bem novo isso. É bem novo, porque vamos pensar um pouquinho no tempo. Antes a família era mais estendida e vivíamos mais juntos, né? Por exemplo, à tarde sentava-se e conversava, né, na calçada, ou o próprio trabalho que era feito das mulheres, por exemplo, vamos lá, que matasse um porco, cuidasse da galinha, fosse cozinhar, era feito por mais mulheres, e essas mulheres conversavam. Então, automaticamente, de uma maneira indireta, se fazia esse ajuste mental. Agora, hoje, por exemplo, cada um tem as suas atividades, a gente vai correndo para o trabalho, acorda cedo, volta, está mais individual, que se nós não compartilharmos em especial com alguém, acaba que você não faz. Né? E fora isso, o volume de informações que nós temos todos os dias. Algumas informações, elas demoravam décadas para a pessoa assimilar. Vinha aí, o homem pisou na Lua. Até que isso acontecesse, existia um tempo muito grande até que aparecesse alguma coisa muito diferente. Agora não, agora é da noite para o dia. Isso. E nesse tempo, vamos voltar um pouquinho, grande das notícias, conversava-se muito, então dava tempo de tirar as dúvidas, colocar dúvidas novas, refletir. Experiências, né? Dava tempo de experiências, de experimentar, poder adequar ou não, né? Enfim. E hoje não, 3, 4 notícias no mesmo dia, você não tem tempo nem de nada, você assimila. Né? Quando você pensa que você se fixou nessa aqui, amanhã aparece uma outra coisa que você vai ter que questionar o seu primeiro posicionamento. Perfeito. Mas é assim que funciona assim, a nossa construção mental todos os dias. Funciona da criança, do jovem, a minha, a tua, seja lá a que for, tá? Só que para nós, e nós vamos focar isso nessa conversa, nós, cristãos, nós temos um entendimento que nós somos cidadãos de 2 reinos. Perfeito. Um reino natural e um reino espiritual. Que Cristo trouxe até para nós. E quando ele veio, ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida com qualidade, em abundância, e nós começamos a ter, então, a construir uma mentalidade espiritual. Que não vai ser desligada da mentalidade natural e que a gente tem aqui, que nós vamos chamar, para ficar bem separado, da mentalidade carnal. Porque daí fica fácil de entender. Né? Isso, e às vezes muitos questionamentos, como nós falamos, dessa mentalidade, como você disse, carnal no dia a dia, não tem tempo da gente assimilar e vai ficando solto, vai ficando aquele vazio no nosso coração, na nossa mente, não faz
faz um link, uma ligação, né, com o espiritual. A gente não aborda isso de uma maneira que nos facilite. Então, vai gerando sofrimento. E a Bíblia fala muito a respeito da nossa mente, inclusive a respeito do próprio Deus. Eu vou ler para você Efésios 3:20. Diz assim, a respeito de Deus: é aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, a Bíblia deixa claro que a operação de Deus em nós é através daquilo que nós falamos e daquilo que nós pensamos. Se nós levamos a vida no automático e só recebemos, como nós acabamos de falar, uma série de informações e não conseguimos elaborar, fazer um julgamento, colocar no certo, no errado, ou aqui eu fico, com aqui eu não fico, o que nós vamos fazer? A gente nem consegue pensar. A gente só está no automático. Deus não pode nem agir. Né? Então, você tem que pensar assim. Estamos falando de construção de pensamento. Se ele faz além daquilo que eu pedi uma pensão, ele faz, se é um instrumento, se eu penso mal, se a condição da minha mente não são coisas boas, como é que Deus vai trabalhar nisso? Nós temos que pensar, né? Porque da mesma maneira, queridos, que Deus opera através da nossa mente, o inimigo das nossas almas também, porque a nossa mente é onde nós depositamos tudo aquilo que a gente está vendo, ouvindo e experimentando. E principalmente, se a gente tem uma mente de questões negativas ou de dúvidas, aí o inimigo coloca mais dúvida ainda, coloca mais coisas negativas, porque ele tem mais ação nessa área. Se nós estamos com um pensamento, como nós falamos ali, que Deus atua em coisas positivas, em que nós estamos vivendo bem e estamos em conexão com Deus através de oração e meditação, Deus pode agir, como você falou, que ele faz muito ação, mais, né? Faz infinitamente mais ali. Exatamente. Né? Porque é assim, queridos, nós fomos criados para pensar, e eu sou aquilo que eu penso. Né? Igual tem tantos vários. Eu sou aquilo que eu penso. O que eu penso de mim é o que eu sou. A Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como ele se imagina na sua alma, assim ele é. Então nós fomos criados para pensar. O Salmo 32:9 diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque de outra forma não se sujeitarão, né? Então, o homem é um ser racional. Tá? Nós pensamos, temos capacidade de pensar. E aí que é legal, né? Que você falou ali, pôr cabrestos na boca de burros e a gente ter a língua como alguma coisa que nos favorece. Então, a gente tem que olhar os nossos valores. E como que a gente vai adquirindo esses valores? Através dos pensamentos, como você disse, né? Eu recebo uma informação, alguém me fala isso é bom, isso não é bom. Se eu não paro, penso e reflito se aquilo é bom para mim, se os meus valores cabem, como nós baseamos muito na Bíblia, se está de acordo com o que Deus falou na Bíblia, se é uma coisa correta, que Deus vai nos abençoar e vai agir através disso, a gente não tem como tá espiritualizado em Deus, né? E por que eu estou juntando essas duas coisas? Tá? Porque o cristão tem aquilo que nós chamamos de um estilo de vida. Nós estamos nesse mundo e vivemos neste mundo debaixo de um estilo de vida cristão. Isso é o diferencial. E Paulo, a respeito desse estilo de vida, vai nos mostrar o que Jesus ensinou. Eu vou ler para você. Romanos 8, a partir do 6, diz assim: porque a mentalidade da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Por isso, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu viver aqui, dizendo que eu sou cidadão dos dois reinos, que eu sou cristão, só com uma mentalidade carnal, este é o que Paulo está dizendo que vai acontecer comigo. Porque o que é a mentalidade carnal, né? É aquela que nós sabemos bem do desejo, da realização do que eu quero, do eu centrado num egoísmo maior. E já alguns valores de Deus está voltado um pouco para o outro, para o relacionamento, para pensar no que é bom.
Posso desejar uma coisa agora, mas não me fará bem. Então, aí entra os valores de Deus. Então, não convém que eu faça, mesmo que eu deseje. Né? Porque, inclusive, a Bíblia fala de 2 tipos de sabedoria. Ela fala de uma sabedoria que é daqui, que é essa que a gente adquire através de estudo, através de experiência, através de tantas coisas se pode adquirir sabedoria, e ela fala de uma sabedoria que vem do alto. E nós estamos falando da construção de uma mentalidade espiritual. Isso. Poder juntar essas duas coisas. E se nós não tivermos aberto aos valores de Deus, que Ele venha, Ele não dá essa sabedoria para a gente não tem acesso a ela, porque a gente está aqui no carnal, né? Só no querer comprar, no querer experienciar alguns desejos, né? De comida ou de só ficar na carne. A mentalidade, se a gente desenvolver só essa mentalidade humana, o que está valendo para mim é a perspectiva do aqui e agora. Do que agora. Aqui e agora, é isso e tal, porque o resto não dá nem para eu, né? Eu não tenho controle, eu não chego, né? Exatamente, não consegue. Agora, a perspectiva de coisas do alto me leva a uma coisa chamada eternidade. Não termina aqui para mim. Eu penso que existe uma eternidade que eu começo a construir aqui. Né? Exatamente. Então, a pergunta muitas vezes das pessoas diz assim, mas como é que eu posso construir assim, uma mentalidade espiritual em meio ao nosso cotidiano tão natural, de coisas tão naturais que a gente faz? Porque a gente não vai separar as duas coisas. Sim, eu não vai posso conseguir dizer, eu vou dizer, eu sou espiritual quando? Quando eu estou no culto, no domingo, louvando com os irmãos, ou quando eu estou fazendo em casa o meu devocional, né? E no resto eu tenho que ser absolutamente racional, né? Então, não é assim. E como é que nós vamos desenvolver? O que é que vai criar em nós? Eu já te disse que o que cria em nós uma mentalidade carnal é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou ouvindo, é aquilo que eu estou vivenciando. Assim, né? Provando, né? Provando e tudo mais. Aí crio a minha mentalidade natural, carnal. A minha mentalidade espiritual eu vou criar de outra maneira. E eu escolhi um modelo bíblico para isso. Como é que escolhi uma mulher, já que nós somos mulheres, e os homens sejam muito bem-vindos à nossa programação, eu sempre digo isso, vocês podem aprender. Que vocês vão gostar, porque vão entender as mulheres. Vão entender sempre. Então, por exemplo, eu escolhi de como Maria, uma mulher chamada Maria, e essa Maria, vou dizer bem, porque tem muitas Marias na Bíblia, essa Maria era a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. Como essa mulher nos ensina a construir uma mentalidade espiritual, porque ela vai aparecer na Bíblia em 3 momentos diferentes, em 3 lugares diferentes, e em 3 situações diferentes. Então, eu quero que a gente tenha um entendimento que a nossa mentalidade espiritual vai ser construída assim em lugares e posições que a gente vai escolher. Exatamente. Né? É assim que a gente vai construir. São vivências, né, do dia a dia que nós vamos poder tanto experimentar, quanto também nós que temos muito em relação ao outro, né, passar ao outro, viver em um relacionamento também de forma espiritual, né? Então eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente já volta para colocar Maria nesses 3 lugares. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando de como construir uma mentalidade
espiritual, e escolhemos uma personagem bíblica, Maria, colocada em 3 situações diferentes, mas muito parecida com os lugares e situações que nós vivenciamos hoje, como nós podemos construir essa mentalidade espiritual. A Bíblia vai mostrá-la nesses 3 lugares, nessas 3 maneiras. A primeira delas é quando ela está na casa dela, fazendo coisas absolutamente comuns que toda mulher precisa fazer. Você tem responsabilidades na sua casa, né? E vai chegar alguém na sua casa, você precisa arrumar, tanto é que Marta estava lá arrumando. Mas nós vamos encontrar Maria aos pés de Jesus. É assim que a palavra diz, né? Aos pés de Jesus, recebendo verdades espirituais, tá? Que vão construir a mentalidade espiritual. Tá? Então, estou colocando ela no primeiro lugar, dentro de casa, no cotidiano, recebendo verdades espirituais. Eliana, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, que, por exemplo, não era comum o que ela estava fazendo. Mulheres naquela época, né, Jesus, o próprio Deus encarnado, Jesus estava na casa delas, ele era um rabino, estava ensinando. Mulheres não eram ensinadas. Não ficavam próximas assim, né? Não se aproximavam assim, não eram ensinadas, ninguém ensinava nada para elas, mas ela tem um discernimento. O Senhor está aqui, eu vou priorizar isso. Porque desde o começo, na Bíblia, fala-se isso, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Ouçam a palavra. Então, sempre foi enfatizado, até porque não tinha muita escrita na época. E ela, então, eu acho que se apoderou, se empossou dessa verdade bíblica, ou desse falar muito da época, e era uma mulher realmente à frente do seu tempo, que ela falou, quer saber, eu vou ouvir, né? Então, mas olha a colocação legal que você fez aí. Você disse assim, o lugar dela, na época, não era lá. Não era lá de nenhum. Então, na mentalidade carnal daquela época este não é seu lugar. Ela estava construindo uma mentalidade espiritual. Sim. A mentalidade espiritual já dizia diferente disso. Era para... Tinha 2 verdades, né? Uma, ouçam, quem tiver ouvidos, ouça, e a palavra ouça e ouça e ouça. Ela falou, poxa, eu estou perdendo alguma coisa. Agora, qual é a diferença? Ela quer ouvir. A percepção espiritual vai te dar o verdadeiro valor. A sociedade daquela época dizia, mulher não tem tanto valor assim. Mas, sabe, a criação divina, quando fez a mulher, nos deu esse valor. Sim. Espiritualmente, nós sabemos o valor que nós temos como mulher. Porque Deus não falou no começo, homens ouçam. Ele falou, quem tem ouvidos, ouçam. Mulheres têm ouvidos. E nós fomos criadas... fomos colocadas lado a lado. A mulher nunca foi criada com uma posição de inferioridade. Ele disse, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, sua companheira. Juntos vocês povoarão a terra, multiplicarão, tudo junto, né? Então, a mentalidade carnal daquela época, tá? Mostrava um valor que não correspondia ao valor espiritual. E então, para a gente criar uma mentalidade espiritual, a primeira coisa que a gente tem que entender é o nosso verdadeiro valor. Eu também concordo. Em Cristo. Em Cristo. E aí houve uma má interpretação, né, dos homens em relação ao patriarcalismo, né, porque assim, eles se reuniam, eles ouviam, eles discutiam. E por que nós ficamos à parte, né, as mulheres ficaram à parte? Então eu gosto muito por causa disso, de uma maneira suave, que ela não precisou fazer confusão nenhuma, brigar com ninguém, ela simplesmente chegou e sentou aos pés de Jesus. E sabe, queridos, nós estamos falando nisso porque essa convicção desse valor, porque hoje se aceita o valor que vem de fora, o valor que a sociedade te dá. Você tem valor por quê? Porque você terminou um curso superior, porque você conseguiu fazer tal coisa, porque você no ministério fez isso. Nosso valor não vem de coisas externas. E também não vem do nosso interior. Eu sou bem resolvida, né? Ou enfim, tenho, né? Nosso valor realmente vem daquilo que Deus falou. Isso. E aí eu concordo com você, mas eu complementaria. À medida que Deus fala e ela entende, vem do interior também, porque se ela não entendesse que ela queria ficar ali,
ela ia fazer as coisas Não, de Marta, quando né? eu digo do interior, é a maneira interior do hedonismo, né? Sim. Né? Sim, não porque é ela assim, tem que porque entender, né? a verdade Senão- espiritual vai estar na nossa mente tanto quanto a outra, né? Do mesmo jeito. Isso, então. Se ela Agora, não entender... do jeito que a nossa mentalidade carnal depende de tudo que eu acumulei daquilo que eu vi, que eu vivenciei, a mentalidade espiritual foram das verdades espirituais que eu aprendi. Sim. Ela resolveu aprender ali direto com o Senhor. Ela podia fazer isso naquela época. Hoje nós já temos outra maneira de fazer. Nós temos que fazer naquilo que ele deixou escrito. Hoje nós temos uma Bíblia com tudo está contido lá. Sim. Todas as verdades espirituais estão lá e é lá que nós vamos construir a nossa mentalidade espiritual, né? Agora, eu vou pegar para um outro lugar. O primeiro lugar, ela estava ali sentada aos pés do Senhor, ouvindo essas verdades espirituais, construindo essa mentalidade espiritual. E ela quebrou paradigmas, como a gente disse. A gente vai ver numa segunda cena, ela está num outro lugar, numa outra posição, que é uma posição não tão confortável quando ela estava, Jesus está aqui, que era uma posição de dor, né? Que era uma posição que o irmão dela tinha morrido, foi quando Lázaro morreu, e as duas irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus demorou 4 dias para chegar, e quando ele chega já estava morto. Então, como é que a gente constrói uma mentalidade também espiritual em momentos de dores? Porque muitas pessoas, às vezes, até só chegam a Jesus através da dor, não tem isso? Sim. Na primeira cena, nós temos um aprendizado, né? É um pouco mais racional, ela estava ouvindo da palavra. Aí, ela teve uma experiência de entrega e confiança numa hora de dor. Ela confiava em Jesus, né? Ela sabia do amor e do poder dele. Eu acho que é uma confiança tremenda porque no sofrimento. Né? Em relação a Deus, o momento de dor, ele tem 2 possibilidades. Ou você se aproxima dele como única possibilidade de realmente entender a sua dor. E confiança, né? Ou se afasta dele. Ou se ira, né? por que aconteceu comigo, porque que né? Deus deixou e tal, né? Tanto é que elas têm frases muito parecidas que se a gente pudesse analisar talvez a conotação, que a gente não tem, a entonação, que eu digo, né? Nós não temos a entonação. Porque está escrito, Está né? escrito, Tá escrito. né? Mas elas disseram exatamente a mesma coisa. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ora, eu posso falar isso em tom de cobrança. Se o senhor tivesse chegado antes, né? Eu podia ter evitado isso. Tá? Agora, eu posso falar isso também como um entendimento de quem ele é. Absolutamente Senhor, está no controle de todas as coisas, sabe? E quando elas falam isso, Marta recebeu uma verdade espiritual que ajuda na construção dela. Ela disse, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uau! É uma verdade espiritual para se construir uma mentalidade espiritual. Muito forte. E ele estava dando, acho que, um dos principais embasamentos, né, do cristianismo. Da nossa fé, do cristianismo, sem dúvida. Agora, a palavra vai dizer que Maria foi até ele e, de novo, lançou-se aos pés dele. Na primeira cena, ela estava aos pés dele. Agora, ela estava de novo aos pés dele. E sabe o que Jesus fez? Chorou. Não é lindo, né, a gente pensar nisso, né? Nossa, eu acho que é uma das cenas mais bonitas, porque ele percebeu dela toda a confiança e carinho que ela tinha nele, né, em Jesus, mas a dor da perda do irmão, e ele chorou a perda com ela. Então, realmente, o coração de misericórdia ali e de empatia foi total, né? A sintonia. E assim, sabe, um Jesus que chora, para mostrar, eu entendo o seu sentimento, porque ele iria ressuscitar Lázaro. Sim, ele iria ressuscitar e pronto. Não precisava chorar, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas esse chorar com ela é realmente
o que Deus tem para nós. Quando você constrói a mentalidade espiritual, você sabe que Jesus está com você na sua dor. Na sua dor, exatamente. Né? Porque tecnicamente tem estudos que falam isso, que ele esperou 4 dias, porque já haviam acontecido algumas pessoas de alguns tipos de doença, que com 3 dias, 2 dias, é uma tipo de uma morte, um sono meio profundo, uma coisa lá, que a pessoa acordava. E aí, tecnicamente, eles esperavam 4 dias para dizer que estava morto de fato. Então, tecnicamente, estava morto de fato. Então, assim, dentro de tudo isso, ele sabia que ele ia ressuscitar, né? Ele sabia que já ia dar um entendimento do que viria a acontecer com ele, né? Mas a compaixão dele, a misericórdia aí é maravilhosa. Sabe? Então, a gente vê Maria nesse momento construindo uma mentalidade espiritual a partir da dor, a partir da confiança, como a Eliane ressaltou, de ter que o Senhor está no controle de todas as coisas, aconteça o que acontecer, e está aberta para saber que nós temos um Deus que faz, não é da nossa maneira, porque mesmo quando ele diz assim, me mostre onde vocês colocaram ele. A Marta, com toda a revelação que ela já tinha recebido, aí ela não tinha chegado nesse nível de conversão, ela falou assim, tipo, pra quê? Já faz 4 dias, já tá cheirando mal, o senhor quer ir lá ver pra quê? Né? Ela ainda não tinha entendido. Sabe, aí, né? Certamente tem essas ela ainda coisas, não tinha né? entendido, né? Mas por conta do nosso tempo, eu vou na terceira situação, Maria de novo aos pés do Senhor. Aí ela já está na casa de Simão o leproso, que resolveram fazer um banquete para Jesus, né? Lá em Betânia. E no meio daquele banquete cheio de homens, tudo, Maria chega lá e vai direto aos pés de Jesus com um cântaro, um vaso com perfume muito fino, derrama esse perfume nos pés dele, solta os cabelos dela e começa a enxugar os pés de Jesus. Então a gente viu ela sempre aos pés dele, recebendo verdades espirituais. Exato. Né? E pela primeira vez ela entrega alguma coisa, né? O relacionamento dos dois deve ter ficado mais íntimo ao longo do tempo, porque Jesus era incrível e ela acompanhava muito. Então, da primeira vez ela ouve e ela aprende. Da segunda, eles compartilham, né? De um sentimento e de uma misericórdia da parte de Jesus. E da terceira, ela se doa, né? Ela dá o cheiro, ela dá o perfume. Ela entrega, né? Em todas as vezes a gente vê uma forte convicção do senso de valor espiritual maior do que o natural. Sim. Porque neste terceiro momento também não era comum nada disso. Não era comum soltar o cabelo. Ela está lá já. Não era comum estar lá no meio dos homens, entrar, fazer isso. Nada disso. Quebrando paradigma, porque se é assim, para eu construir uma verdade espiritual, para eu aprender do Senhor, eu tenho que saber quem eu sou nele, o que eu posso, né? E esse cheiro, esse perfume do Espírito Santo, né? Que tomou conta da casa toda, e né? a aceitação de Jesus é que é linda, né? E talvez, porque esse assunto é muito grande, tudo, e a gente vai fechar, talvez a gente fechar com essa imagem deste perfume que foi exalado naquele lugar, o perfume que exala uma pessoa que construiu uma mentalidade espiritual. Nossa, né? Que chegou assim... O quanto é bom estar ao lado de alguém que conseguiu construir essa mentalidade. Eu concordo. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.